Bom dia a todos. Queria agradecer, Fernando, pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Vou tentar manter o microfone no lugar correto, né? Na verdade, gente, ontem eu falei, gente, Albino, Lia e Zé Márcio passaram, de alguma forma eu dialogo com vocês e, na verdade, há muito tempo essa questão da institucionalidade da área da cultura sempre foi um problema para mim, tanto que o meu primeiro livro é Esmiuçando uma Instituição, né? Mas isso eu só vim ver agora, retroativamente, que, poxa, lá eu já tinha essa preocupação, né? Então, vamos lá e espero que a gente realmente converse aí. Albino está bem aqui na minha frente, é capaz de ele se vingar de mim também. Então, vamos lá. Outra coisa, eu gosto de ler porque, senão me perco, começo a devagar, então espero que não seja chata a minha leitura. A fragilidade e a inconstância das instituições de cultura revelam a carência de organismos robustos que permitam uma continuidade das políticas culturais. É com essa preocupação que foi proposto o estabelecimento do Sistema Nacional de Cultura, com o objetivo de desenvolver estruturas estaduais e municipais que permitam o estabelecimento de políticas mais sólidas e democráticas. Ao mesmo tempo, um sistema que atenda não apenas à pluralidade de manifestações artísticas e culturais, como também à diversidade de atores e de públicos. A isto chamamos de democracia cultural. Para isso, as três esferas administrativas, federal, estadual e, no caso distrital, também e municipal, devem estabelecer mecanismos de diálogo permanente, pois trata-se da cultura como direito e como cidadania, motivação maior para o estabelecimento de políticas democráticas. Na democracia, coexistem múltiplas forças em disputa, produzindo resultados e efeitos não necessariamente esperados ou desejados por um ou outro grupo. Isto significa dizer que, levando em conta os participantes do jogo, ninguém possui nem pode obter garantias absolutas de que seus interesses triunfarão por completo, assim como ninguém pode estar certo de que suas posições serão continuamente preservadas. Daí a necessidade de uma mobilização permanente na busca por alcançar os objetivos de cada grupo. Assim, ao pensar as características de uma política cultural para a democracia, fica clara a necessidade de se estimular a criação de arranjos institucionais
que permitam a expressão dos interesses essenciais dos indivíduos e dos grupos que compõem a sociedade. Trata-se, assim, de criar um modelo institucional de possibilidades através do qual os indivíduos e os diversos grupos da sociedade possam materializar suas demandas culturais, negociá-las, propô-las, discuti-las com uma mínima segurança de que este arranjo institucional garanta a representatividade dos diversos interesses presentes na arena. Dito de outra forma, deve-se criar e multiplicar uma estrutura de oportunidades envolvendo os diferentes atores que se fazem representar na esfera do mercado, na esfera das políticas de governo em seus diferentes níveis. O essencial é a pluralidade de ofertas, a variedade de consumos e de práticas. Para tanto, é necessário estabelecer as formas de diálogo, de divisão de responsabilidades e de mecanismos de equilíbrio. É nesse sentido que o Sistema Nacional de Cultura prevê a criação de conselhos, de preferência deliberativos e de composição paritária, reunindo organizações da sociedade civil e do poder público, legislações, fundos e secretarias exclusivas de cultura. Embora a construção e a implantação efetiva sejam lentas, a institucionalização é fundamental não apenas para encaminhar as demandas da sociedade, como também para garantir a pluralidade de participação nas decisões e para constituir institucionalidades robustas e com permanência. A realização de conferências de cultura nas 3 esferas administrativas são o primeiro passo para a mobilização e envolvimento da população no sentido de se reconhecer o papel que a cultura e a arte têm na vida dos indivíduos e das sociedades. Para construir este ambiente capaz de desenvolver boas práticas, precisamos colocar em marcha um dos braços fundamentais do Sistema Nacional de Cultura, que é a formação e qualificação de gestores. No contexto da pandemia do Covid-19 e da sanção da Lei Aldir Blanc, lamentamos não se ter conseguido implementar o sistema de forma plena. O fato de não existirem instrumentos de relacionamento entre as esferas da federação, a não constituição de planos municipais de cultura e a não existência de fundos para o recebimento dos repasses dificultou a aplicação da Lei Aldir Blanc. A pandemia terminou pondo a nu, de maneira contundente, todas as fragilidades do setor cultural, setor que já vinha sofrendo os ataques da guerra cultural promovida pelo governo federal. O Ministério da Cultura foi transformado em mera secretaria do Ministério da Cidadania e, posteriormente, do Ministério do Turismo. A pandemia veio acirrar este cenário. Não apenas expôs a falta de solidez
das instituições culturais, como deixou os profissionais da área completamente desamparados. A Lei Emergencial Aldir Blanc, aprovada pelo Congresso Nacional, propiciou que o setor cultural brasileiro pudesse aceder ao maior volume de recursos de fomento direto que o país já teve num único exercício fiscal, 3 bilhões de reais. Não apenas foi o maior volume, como pela primeira vez todos os municípios tiveram direito aos recursos. Ou seja, houve a possibilidade de distribuição de recursos de maneira universal. No entanto, enquanto 100% dos estados se habilitaram a receber os recursos, apenas 76% dos municípios aderiram e tiveram seus planos de trabalho aprovados. A aplicação da LAB revelou também algo muito importante e que convoca uma mobilização significativa por parte do Ministério, das secretarias estaduais e municipais. Muitos gestores têm um entendimento equivocado do que seja cultura. Num número significativo de municípios, os gestores não reconheciam a existência de cultura em seus territórios. Acreditavam que a cultura se restringiria ao teatro, ao cinema, à música de concerto, ou seja, manifestações reconhecidas da cultura erudita e vinculadas a equipamentos construídos. E o que é paradoxal é que isso acontece exatamente quando a Unesco festejava os 40 anos da Mondiacult, sua declaração na Conferência do México em 1982, que ampliou e revolucionou a definição de cultura. A partir daí, a pluralidade de culturas e de públicos passou a exigir a elaboração de políticas culturais mais inclusivas. É neste momento que a cultura passa a ser vista, eu cito a Unesco, o conjunto de traços distintivos, espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abarca, para além das artes e das letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. É quando a cultura reivindica que a atuação de suas políticas não pode se resumir às belas artes e às letras. Ao passar a considerar o universo simbólico manifesto nas tradições e crenças, nos modos de vida e nas demais formas de expressão dos seres humanos, as políticas culturais são provocadas a dar conta de um escopo muito mais amplo e complexo e que convoca o consórcio de todas as áreas de uma política. É a dimensão antropológica assumindo o protagonismo. O desconhecimento de tão significativa expansão conceitual nos mostrou que há premência em se oferecer a formação e qualificação de gestores. Esta urgência remete
a necessidade de que a União assuma a vanguarda no plano das diretrizes e conceitos, mas também exige que os Estados participem ativamente do esforço em qualificar seus profissionais. Gilberto Gil, em sua passagem pelo MINC, exerceu esta liderança de maneira exemplar. Já em seu discurso de posse em 2003, afirmava a cultura como usina de símbolos de um povo e como conjunto de signos de cada comunidade e de toda a nação. E reiterava a cultura como o sentido de nossos atos, a sombra de nossos gestos, o senso de nossos jeitos. Eu acho linda essa forma de dizer, né? A execução da LAB evidenciou também a heterogeneidade das capacidades institucionais dos órgãos de cultura, refletindo as desigualdades do país. Sabendo que cerca de 73% de municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes, já se supunha que provavelmente a institucionalidade da área de cultura local seria deficiente. Não apenas por estar junto a setores mais robustos, como a educação, ou o turismo, ou os esportes, que terminam por ter mais peso na divisão dos orçamentos. Inclusive, uma observação aqui em relação a algo que Lia falou ontem, sobre a qualificação dos gestores da área da cultura, né, que a Monique revelou. A minha interpretação, Lia, é que é devido ao fato da maioria das secretarias estar junto com a de educação. E aí a educação traz seus profissionais, e não é a cultura, né? Há também aqueles municípios em que a cultura está vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, com apenas uma pessoa responsável pelo setor, caracterizando o que eu chamo o modelo mais atrasado de todos, já que existe apenas para executar os desejos do executivo municipal. As aprovações da LAB 2 e da Lei Paulo Gustavo representam, portanto, o enorme desafio de driblar as deficiências reveladas pela Lei Aldir Blanc. Dentre elas, algumas são decisivas. Primeira, a necessidade imperiosa de flexibilização na arquitetura do Sistema Nacional de Cultura, adequando à realidade que emergiu na execução da LAB. Segundo, a premência pelo investimento em formação e qualificação de gestores e, não menos importante, implantar um sistema de informações, pois no âmbito da cultura ainda não conseguimos nos entender sobre a melhor e mais eficiente forma de se estabelecer um sistema de informações. Eu acho que Lia também mencionou isso ontem. Quanto à qualificação de gestores, temos experiências exitosas que podem ajudar na constituição de uma política nacional de formação e que é parte decisiva, como já vimos, do sistema.
Vamos rememorar algumas delas. Em 2008, o Ministério da Cultura, por meio da sua Secretaria de Articulação Institucional, constituiu um grupo de trabalho com a tarefa de planejar a implantação de uma experiência piloto de um processo formativo de gestores culturais junto ao Programa de Fortalecimento Institucional e Gestão Cultural no âmbito do Sistema Nacional de Cultura. O que eu acho lamentável, gente, é que a gente está sempre começando, né? A gente não... Quer dizer, essa experiência, temos a memória viva aqui, ele e eu. Lia participou das reuniões do grupo de trabalho, Lena também. Agora vejam, foi uma formação muito interessante, mas muito cara, né? Que então é completamente inadequada, né, para esse tipo de formação emergencial, né, Fernando? Nós tínhamos conversado sobre isso. O grupo de trabalho teve como desafio elaborar uma matriz flexível que pudesse ser adaptada a necessidades e contribuição locais, capaz de absorver particularidades, traduzir e responder às diversas realidades e contextos socioculturais do país. Ao mesmo tempo, levou-se em conta a heterogeneidade das instituições, futuras parceiras e dos atores envolvidos na gestão da cultura. Ainda de forma complementar, entremeou-se todo o processo formativo com vivências práticas de conteúdos, que a gente chamou de imersões culturais, de maneira a propiciar o contato com experiências de gestão que pudessem enriquecer e confrontar o repertório de conhecimento de cada participante. Dessa forma, o percurso foi engendrado como componente dinâmico distinto de modelos que privilegiam o treinamento voltado principalmente para ferramentas de gestão, né? Zé Márcio usa uma fórmula que eu acho perfeita, que é aprender a pensar e agir com cultura, né? Esse formato parece-me o mais adequado para uma verdadeira formação que estimula o conhecimento prévio dos participantes e os leva a agir de forma criativa. Eu tenderia a dizer hoje que as universidades podem cumprir um papel muito importante em relação a isso, pelo fato de terem não só a questão da grade curricular, mas ter o tempo de absorção desses conteúdos de forma mais cuidadosa. Dessa maneira, contribuiremos para a construção de uma política democrática que assegure a existência e o desenvolvimento de uma diversidade de circuitos culturais, o que inclui grupos e instituições com suas variadas formas de operação. Ou seja, com a participação dos diversos atores organizados segundo as variadas instâncias institucionais básicas. A implantação do Sistema Nacional de Cultura poderá significar uma efetiva alteração
nos modos de se elaborar e manejar as diversas políticas culturais do país. No entanto, para ter vida, essa proposta depende da contribuição e do compromisso de cada um de nós, tanto como representantes de instituições ou movimentos não governamentais, quanto como cidadãos. Esse é o meu texto, gente. Espero que não tenha sido pesado ouvir, e eu acho que ficamos com um bom período aí para conversar. Bom dia, Isaura. Parabéns aí pela sua palestra. Eu, na verdade, queria colocar 3 questões. 3? Não sei se 3, na verdade. Viu? Não sei se 3. Eu tenho aí na minha bolsa. Fale. Uma primeira diz respeito a algo que você tocou e que eu acho que dá maior importância, que você falou da flexibilidade, que o sistema deveria ter, o Sistema Nacional de Cultura tem uma flexibilização. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, que eu acho que é muito importante, porque essa questão da construção do sistema é uma coisa prioritária para todos nós e demanda muita discussão. Eu acho que não existe um modelo preparado, pronto, né? E esse modelo tem de ser discutido democraticamente. O primeiro ponto seria esse. O segundo ponto diz respeito a uma outra questão que tem a ver com a questão da estabilidade das instituições, né? E eu queria dizer o seguinte: em determinado momento, nós acreditamos muito, nós falávamos muito assim, não, vamos fazer políticas de Estado, né, que vão ser mais duradouras, e não políticas de governo. O que nós vivemos recentemente, né, eu digo recentemente, ainda bem que já terminou, pelo menos o mandato dessas pessoas, vimos que mesmo algumas instituições, alguns programas que estavam na própria Constituição Federal sofreram com estabilidade. E a nossa ilusão naquele momento era muito assim, não, se está em lei, isso assegura. Então eu queria que você discutisse um pouco isso, né? Quais são os fatores importantes para se garantir alguma estabilidade, né? E terceiro, a questão da formação, que eu acho que você traz contribuições extremamente importantes em relação a isso. E eu queria falar um pouco da relação da formação com a questão das universidades, né? Eu acho que seria importante, nesse sentido, que as universidades se propusessem enquanto protagonistas junto ao Ministério, né, de propor alguma coisa efetiva, né? Porque, veja, eu não acredito em nenhum sistema de formação que seja feito só na eventualidade de cursos, por mais importantes que eles sejam, e tivemos, como você falou, experiências muito interessantes, mas nessa relação com a universidade se ganharia uma coisa que é importante, porque se uma parte desses cursos, dessa formação, se institucionaliza, é incorporado na universidade, seja como atividade de graduação, seja até como atividade de pós-graduação, nós aí sim temos uma estabilidade. Porque, bem ou mal, né, com todos os pesares, as universidades se mostraram até agora instituições estáveis que sobreviveram às duras penas, obviamente, a situações muito dramáticas nesse país. Sobreviveram à ditadura militar, sobreviveram recentemente, né, ao governo Bolsonaro, com toda a política anti-universitária que foi desenvolvida naquele momento. Então, eu queria que você também desenvolvesse mais essa relação, né? Eu fico pensando assim, seria interessante se fosse montada uma espécie de uma rede, eu não diria não só com as universidades, porque também aí seria muito exclusivismo, né? Mas que incorporasse as universidades, aquelas que têm mais atuação no campo da cultura, obviamente, que incorporasse outras instituições que têm um papel importante na formação, como o SESC de São Paulo, por exemplo,
É que se você tivesse uma rede que incorporasse esse conjunto de instituições que tem algo a dizer em formação e cultura, e a partir daí você desenvolvesse esse tal programa que é importantíssimo, que é uma perna vital do Sistema Nacional de Cultura, que é o Programa de Formação Nacional de Formação em Cultura, né? Então, eram essas questões. Eu queria comentar a questão do projeto piloto, que você comentou, que, na verdade, acho que tem várias pessoas que estão aqui que se envolveram com esse projeto piloto. E, realmente, assim, você comentou, foi um projeto muito caro. Foi um projeto piloto que teve um investimento realmente muito grande de consultores de várias partes do Brasil. E o projeto piloto foi na Bahia. Mas eu queria que você comentasse, principalmente vocês, a Marte, vocês deram continuidade de uma certa forma, tá? Eu acho que assim foi um projeto piloto que ele ficou, a gente construiu uma estrutura curricular para um curso que na época a gente sugeriu, inclusive, que não fosse um curso era ligado à universidade, porque era ligado à UFBA, mas não um curso que era um curso de extensão, um curso livre, que não fosse... que não era fosse ligado à UFBA. Eu acho que o Não. piloto não foi, Não, primeiro não. Então não. tá. Não. Exato. Secretário. Mas, enfim, a gente fez, inclusive, a opção de não ser, de não exigir a graduação, Sim, exatamente para sim. que a gente pudesse ter uma amplitude maior, de acesso, né, a esse programa de formação. Mas ele, a partir dessa estrutura, claro que adaptando à realidade de determinadas regiões, ele aconteceu no Nordeste, organizado por vocês, eu acho que, se não me engano, né, com o Instituto Fundação Joaquim Nabuco, teve no estado do Rio de Janeiro também, e em Minas Gerais estava começando quando o programa foi cortado. Exatamente. O FMG estava começando um processo. Então, eu acho que, de uma certa forma, ele teve uma continuidade. Infelizmente, não deu sequência, mas a importância, sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa experiência, até que ponto que essa experiência que aconteceu a partir de Recife, né, e aconteceu, como que... Ou seja, eu acho que seria legal falar um pouquinho dessa experiência como continuidade. E eu queria falar também, aí, Albino, que a experiência que eu acho que é relativamente recente e que eu acho que é uma experiência que é muito importante, eu tenho visto, tenho acompanhado, que são as escolas livres, o programa de escolas livres do governo do Ceará, do estado do Ceará. E acho que, assim, as poucas que ontem o Altemar citou aqui, o Nós de Teatro é um dos grupos e trabalha com uma escola livre de teatro periférico. Então, eu acho que assim, é como que você olhar para essas comunidades, para essas pessoas que são organizadas, né, organizações da sociedade civil, que têm um tema, que trabalha e que consegue desenvolver com muita propriedade sobre o tema, né? E acho que essas escolas livres que são colocadas, que tem, né, eu até brinco com o Alexandre, assim, que dá vontade de fazer um mapa dessas escolas livres lá no Ceará, porque não fica só na capital, fica no interior também, de enxergar que, na verdade, eles estão construindo uma grande escola, né? E a sociedade civil trabalhando também nessa formação. Então, acho que, não sei se a Isaura vai conseguir comentar sobre as escolas livres, não sei se, mas pelo menos eu queria deixar registrada a importância, sim, das escolas livres nesse programa de formação. Tá? Eu queria juntar a sua questão da formação junto com o que Albino falou. Uma coisa que eu acho que é fundamental é a tal da pluralidade de circuitos. Então, são os circuitos que podem funcionar autonomamente, como as escolas livres, as universidades terem os seus cursos, outras instituições também promoverem. Ontem nós tivemos um ex-aluno muito militante nos comentários, o Neri, que vai fazer um curso de formação inspirado
por essa matriz lá em Santo André. Então, na verdade, a gente não precisa ter um ponto emanando, não. Esse será mais um, né? Então, você tem formas de organização que são muito criativas, né? Se você pegar no caso de São Paulo, que é outro programa que tem uma estabilidade que ninguém destrói, que é o programa Vai, que é uma lei, né? Uma lei que foi criada para atender a juventude, tinha um caráter um pouco instrumental de, né, dar aos jovens uma atividade cultural que os tirasse das drogas, né? E da marginalidade, claro. E, na verdade, é um programa que cresceu e tem uma estabilidade fantástica. Fantástica. Porque, claro que esses jovens da periferia, eles também estão se formando na gestão. Esse é um outro circuito de outra natureza, né? Então, na verdade, eu acho isso, Albino, que dentro dessa pluralidade, as universidades podem ter, tanto como o caso da UFBA e o caso da UF, cursos, né, na sua grade curricular, mas também ter outras formações de outro caráter, né? Eu sempre digo que, porque, na verdade, Lena, quando falamos que era muito caro, claro que o piloto também era caro, mas nem de perto foi o que as especializações foram. Porque era uma semana numa capital, eles adoravam, evidente, né? Era um badalo só, né? Mas nós tivemos o curso acontecendo em Salvador, em Maceió, em Aracaju, e sempre com aquela ideia de ter 2 professores, quando possível, né? Então, isso aí foi a coisa da especialização, porque o curso já era extremamente robusto nesse sentido. Mas, de todas as experiências, a que eu mais gostei foi a última, quando o dinheiro estava findando, e aí tivemos que botar criatividade para funcionar. Então, bolou-se um sistema de mesas de debate em que os participantes foram pautados, né, para atender a uma demanda de ideias por parte dos gestores. Era uma turma grande, metade era especialização e outra metade era de extensão, e foi a forma que nós tivemos de atingir a maioria de gestores de Pernambuco, que aí teve que ser em Pernambuco, que não tinham formação de terceiro grau. Mesma turma? Mesma turma. E foi uma experiência muito, muito interessante. Muito mesmo. Eu acho que os formatos podem ser variados. Estamos tendo aqui essa série de seminários, né? Mas eu acho que ainda você tem um caminho longo a percorrer, sabe, Albino?
Você teve uma experiência na Bahia, né? Também eram gestores, não era? Não é essa dos agentes culturais, não. Pode. É. A experiência que nós tivemos na Bahia foi uma experiência de montar uma rede que colaborava com a secretaria. A pessoa que coordenava essa rede era Laura Bezerra. Sim. E tinham universidades, todas as universidades que estavam localizadas na Bahia participavam, federais e estaduais. O Sistema S, mais ONGs que faziam trabalho na formação em cultura, várias ONGs. No total, eram 40 instituições que faziam parte dessa rede, e essa rede discutia toda a política da secretaria em relação à questão da formação. Editais, que nós tínhamos editais de formação, propostas de elaboração de cursos. Então, a rede era fundamental, ela se reunia a cada 2 meses, né? E ela era bem múltipla, né? Eu acho que essa ideia que se coloca, Isaura, é muito importante. Com uma variedade de públicos, uma variedade de formas. A rede apenas era uma coordenação. No fundo, o papel da rede era coordenar. Obrigada. Eu acho que isso também está por trás do segundo ponto que Albino levantou, da questão da estabilidade das instituições. Eu acredito que quanto mais gente bem formada e atenta ao fato cultural, que é a coisa que ontem Zé Márcio colocou, né? Queria que fizesse parte da vida dos indivíduos, eu acho que isso é uma das formas de você dar estabilidade às instituições. E também isso é de uma variedade enorme, porque você tem o sistema, é uma instituição, leis, né? Foi por isso que eu ontem citei este caso que eu acho que merece um estudo específico. O que leva a que a área de patrimônio crie um arcabouço de estabilidade para um decreto-lei que, desde 1937 até hoje, a única criatura que tentou e, de alguma forma, conseguiu foi a Luiz Magalhães, com a história da Fundação Nacional para a Memória e que também começa por uma associação de cerca de 10 instituições, aonde Ministério da Indústria e do Comércio. Isso é muito importante, né? Então, tinha o UNB, tinha a Secretaria do Distrito Federal, Caixa Econômica Federal, a coisa mais variada que você possa imaginar. E que depois ele puxa esse grupo e cria a Fundação Nacional para a Memória, né? Agora, veja só, Bino, a transversalidade estava lá na cabeça de Aloysio. E uma transversalidade que ele traduziu em o consórcio institucional, né? E que foi muito bom enquanto durou, né? E, infelizmente, enfim, com a morte dele, tudo isso foi meio desandando, né? Agora, eu acho que a estabilidade ela depende de uma que, em última análise, é uma rede também, né? Uma rede de instituições de tipo diverso.
onde as universidades têm um papel fundamental, né? Até porque ela tem a possibilidade de trabalhar a extensão também, né? Na época do projeto universitário da Funarte, no século passado, passadíssimo, nós tínhamos uma exigência de um plano diretor da universidade. E esse plano diretor significava passar por todas as áreas da universidade. Em primeiro lugar, as áreas de humanidades, mas também a área de medicina, odontologia. A pretensão era fantástica, né? Que era a universidade ter consciência do quão cultural ela é, né? Que era aquilo que foi você que mencionou ontem, né? Então, mais uma vez, estamos partindo do grau zero. Enfim, não é você que adora lá os três, quais são? E não, é o trava-língua de Albino. Né? É exatamente isso. No caso do sistema, Albino, eu tinha problemas com ele desde o início. Quer dizer, a ideia dele eu acho muito boa, né? Já está no Mar de Andrade, no Instituto Brasileiro de Cultura, previa, mas sem essas amarrações todas. Eu acho que tinha um problema de os jovens muito entusiasmados querendo amarrar todas as possibilidades, né, de resultado, não confiando que a estrutura em si já levaria a que as pessoas se mobilizassem, né? Então, eu acho, por exemplo, absurdo que municípios tão pequenos sejam obrigados a ter um plano municipal de cultura, uma secretaria exclusiva, um fundo. Também aí eu acho que a criatividade é fundamental, como a questão dos consórcios. Quem falou em consórcio ontem foi Zé Márcio, né? Onde municípios maiores podem dar a estrutura que os menores não têm, auxiliar tecnicamente, né? Disso as universidades, principalmente essas que não estão nas capitais, podem cumprir um papel fenomenal, fenomenal, né? Nós tínhamos uma ideia que, infelizmente, o Peixe não concordou, porque tinha que ter aderido ao sistema, que era fazer a formação pelos municípios polo das regiões. Então, não necessariamente você cobriria só o seu estado. Você poderia, como vamos pegar o exemplo do Cariri, né, que tenha 3 estados juntos, mas aí tinha esse problema de não tinha a outra região não tinha aderido ao sistema, enfim. E isso aí complicou. Mas eu acho que pode ser interessante, até porque você tem municípios ricos que têm infraestrutura, que podem abrigar formações
enfim, mais criativas, o que seja. A flexibilidade também, eu acho que essa coisa de você obrigar um município de 5.000 habitantes, né? Esses, então, eram os que não reconheciam a cultura de jeito nenhum. E devolveram recurso para o Estado, né? Então, na verdade, quando eu falo do criar um sistema de oportunidades institucionais, eu quero dizer isso. Quer dizer, eu não tenho na minha cabeça todas as possibilidades, mas é isso. Quanto mais plural forem as estruturas, melhor para a cultura, maior estabilidade e a cultura começa a adentrar a vida das pessoas. Eu digo que Gil, comparando Gil e Celso Furtado, né? Celso Furtado era um cara que era a importância para nós, né? Um determinado segmento de classe, de informação. E Gil era o cara que estava dentro da casa. Eu acho que é muito difícil a gente repetir isso. Você veja que nem Margarete não supre essa capacidade de simbólica que Gil tinha, né? Eu me lembro de um dia o carro do ministro estava lá embaixo, veio um desses molequinhos vendendo paçoca e perguntou para o motorista: esse carro é de Gil? Aí ela falou: é. Ah, então dá para ele. Tirou uma paçoca e pediu para. Então, eu diria que essa era, né, a situação ideal, em que todo mundo sabe, mas daí você precisa ser Gilberto Gil, não sei. Mas eu acho importante, Isaura, quando você traz essa coisa de precisar de pensar a noção ampliada de cultura. Aí remonta, são 40 anos de um congresso no México, mundialmente colocando essa pauta. São 20 anos de políticas públicas de cultura no Brasil, colocando essa pauta, inclusive mudando a arquitetura do Ministério, com Secretaria da Diversidade e Identidade, Secretaria da Cidadania Cultural, ou seja, fora de uma lógica só das linguagens artísticas, consolidadas como era antes, e mesmo assim, a gente precisa de estar reforçando e trazendo isso. A gente ainda segue, boa parte da sociedade brasileira, vendo a cultura como algo que não está nela. Está lá. Está na instituição, quando ela vai no museu, vai numa biblioteca, e não como na sua prática cotidiana. Quer dizer, se olhar para si, se enxergar como um produtor de cultura, é um desafio ainda. A gente tem que continuar forçando isso, trazendo essa reflexão. Eu fico pensando assim, eu assisti durante a pandemia uma aula, palestra da Heloísa Barros de Holanda, para formandos em letras na Universidade Estadual. E ela começa trazendo essa questão de pensar a cultura para além do que... Ou seja, é uma demanda que é reiterada, a gente tem que seguir isso. Qualquer processo de formação, eu pelo menos acredito nisso, ele tem que começar passando por aí. Porque não dá para pensar a gestão da cultura enquanto eu permanecer achando que a cultura é algo que não está em mim, que está lá. Ou seja, aí os gestores vão continuar reproduzindo essa mesma lógica, que está contaminada na sociedade como um todo. E é ruim, é preocupante. A gente viu agora com a Lab, recentemente, quer dizer, processos pandêmicos, estou precisando de dinheiro, não acessando, porque não, o que eu faço não é cultural. Então, tendo que alguém mostrar que não, você faz, é cultura sim. Você é porteiro de dia, mas você toca na noite, mesmo se não fosse só por aí. Quer dizer, as pessoas não se enxergam como produtores, fazedores de cultura. E isso é um nó. Então, eu concordo que as formações elas têm que ser diversas, têm que ser amplos formatos mesmo. E eu acho que em todas elas vão ter que começar, parece que pelo beabá.
discutindo, poxa, mas que campo é esse? Que prática é essa? Que lugar é esse de produção que a gente está ou não está? Né? Obrigado aí pelas reflexões, tá? Eu queria começar dizendo, citando, na verdade, uma entrevista que eu ouvi recentemente da ministra, e nessa entrevista ela fala ela destaca que ela viu no Ministério da Cultura da Argentina, não sei como isso está hoje, mas um setor específico, uma diretoria específica para a infância e para a juventude, dentro do Ministério da Cultura. E aí eu fico pensando, uma vez que a gente está falando em democracia, em cidadania cultural, né, o quanto a infância merece um lugar especial, um olhar especial na institucionalização da cultura. Afinal, serão as novas gerações que vão exigir, né, que os seus direitos culturais sejam respeitados e, mais do que isso, sejam exercidos na sua plenitude, né? Então, essa é uma questão que me interessa, gostaria muito de ouvi-la a respeito. E também, acho que um dos pontos altos que ontem compareceu e agora também foi abordado na sua fala, é em relação à necessidade de repensar esse modelo em que municípios tão pequenos têm que responder às mesmas exigências de municípios muito maiores e muito mais estruturados no campo da cultura, né? E aí, lembrando mais uma vez a palestra do professor José Márcio, que disse, né, sobre o consórcio. Mas aí, a partir dessa discussão, uma indagação que me surge é a seguinte, e você também comentou quando falou sobre os conselhos, de eles serem preferencialmente deliberativos. Não está na hora desse preferencialmente sair, porque, inclusive pensando nesse outro desenho, né, nessa proposta, esse preferencialmente deliberativo dos conselhos enfraquece muito o trabalho dos municípios, né? Então também não é hora de repensar, e daí num outro formato, né, que os conselhos sejam necessariamente deliberativos. Obrigada. Eu sou uma historiadora no lugar de diretora de cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri. Né? E aí eu estou assim, muito tocada, eu tentei assim, também organizar o pensamento, mas não sou muito essa pessoa, não. A fala pode parecer às vezes um pouco desconexa, mas porque os anseios são muitos, né? E as realidades são muito diversas, né? As universidades também são diversas. Então, eu queria falar que eu acho que eu vim aqui para aprender, mas eu acho que eu vim aqui também para falar do meu território, né? Ontem estávamos sentados aqui, Gabi, Chico e eu, e aí nós tiramos uma foto falando assim, vamos tirar a foto aqui do Barroco Mineiro, né? A UFVJM tem sede em Diamantina. Ela é barroca, mas ela também é vale. E ela é vale do Jequitinhonha, ela é Vale do Mucuri e ela é Vale de São Francisco. Nós estamos com sede em Teófilo Otoni, em Janaúba e em Unai. E eu sou a diretora de cultura desses 4 campi. Como dar conta dessa diversidade? Como respeitar essas diversidades e potencializá-las? O Fernando já falou isso, esteve lá conosco muito recentemente. Nós sabemos que é pauta do MINC, que é pauta nossa, a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Nós estamos em territórios de povos e comunidades tradicionais. Os nossos estudantes são esses sujeitos. Como a universidade deve se relacionar com eles, com o respeito necessário? Como estabelecer esse diálogo? São muitos, muitos, muitos desafios. Então, eu sou muito passional também, viu, gente? Deixa eu colocar aqui as questões, né? O que podemos, como instituição, e aí eu acredito, sim, que a universidade é o canal de descentralização do MINC. Né? A UFVJM, se a gente traçar uma linha na metade de Minas, que é o estado com o maior número de universidades federais, a única universidade federal na porção norte com sede, tá? É a UFVJM.
nós estamos os municípios com maior número de população quilombola estão nessa porção. E nós estamos aqui tentando articular diálogo, né? Captar recurso para poder desenvolver projetos. Então, como que a gente vai constituir uma rede de cultura efetivamente solidária também na partilha desses recursos? Isso é uma questão que fica assim, me instigando muito, né? E como que o que nós podemos, o que podemos como instituição e o que efetivamente não é da nossa alçada, para que a gente não entre em disputas e desgaste energia desnecessária, porque o trabalho ele é gigante, né? Então, acho que eu só queria trazer um pouco essas dimensões aqui e reforçar, mais uma vez, o agradecimento, que eu estou aprendendo muito, e chego lá dando trabalho, esquentando a cabeça de todo mundo, viu? Eu tenho, na verdade, alguns depoimentos e talvez tenham questões, mas não sei se vai gerar exatamente questões. O primeiro é dizer que eu sou fruto de alguma dessas formações que foram feitas pelo Ministério da Cultura. Eu sou de Florianópolis, me formei como atriz, professora de teatro, e a minha pesquisa acabou vindo muito de uma formação para agentes artísticos, que foi feita em Florianópolis de maneira, assim, para todos os artistas de todas as áreas, uma formação de gestão, de escrita de projeto, enfim, que foi assim, o que deu impulso para eu fazer uma pesquisa de doutorado, e eu acho que eu estou aqui nessa sala hoje por causa dessas formações. Então, em primeiro lugar, que eu sou muito grata a vocês, porque isso acho assim, importantíssimo. E aí acabou também se tornando um campo de militância minha, né? Esse tipo de formação na área artística, e que é o que eu vim fazer aqui em Belo Horizonte. Eu dou as disciplinas de produção, gestão, política cultural na graduação e na pós-graduação também. E penso muito a formação, né? Aqui a gente tem falado muito de transversalidade, essa formação que é política, que é econômica, que é do campo do trabalho, no âmbito das formações de fazedores de cultura, sejam artistas, sejam pessoas do campo da história, das letras, da psicologia. E vejo que isso ainda é um desafio assim, filosófico, epistemológico, porque a gente ainda vê como campos separados, né? A gestão, a política cultural e a criação artística. Então, enfim, eu tenho atuado nessa área tentando trazer isso para a formação artística, esse campo das políticas culturais, da cidadania, dessa visão, né, da cultura como cidadã, não só como mercado de trabalho, porque uma das barreiras é essa também. A gente vai começar a falar de produção, de gestão, de política cultural, de economia. Parece que a gente está querendo levar a arte para um campo neoliberal ou capitalista. Enfim, eu venho escutando isso cada dia menos, mas ainda é um lugar de embate, né? Então, um pouco, não sei, a minha reflexão é nesse sentido, como trazer essa formação de forma transversal para as formações artísticas ou de fazedores de cultura de maneira geral, como transformar isso um campo dentro dos cursos de arte. A gente está no momento em que vários cursos estão passando por reforma curricular, e é um campo muito específico, né? No teatro, a gente tem, assim, de maneira geral, as práticas, né, o campo das práticas, então, atuação, voz, enfim, que vai para a criação artística, a pedagogia e a teoria. E eu sinto que esse campo, cultura, democracia e cidadania, ele não está em nenhum desses três, né? Não, se a gente pega um professor de teoria, é muito difícil que ele dê conta de transmitir para os estudantes todo o arranjo político e cidadão e econômico, isso tudo junto, para a formação artística, mesmo que eu queira ser uma atriz, um ator, né? Assim, só para concluir, ainda na época da pandemia, o Léo Lessa participou de uma aula minha e ele falava isso, que em outros cursos, os cursos de licenciatura todos, mas nas outras áreas da saúde a gente tem gestão escolar, política educacional, isso tá dentro do curso, né? E no campo artístico não está. E muitas pessoas que se formam como artistas acabam ocupando a gente. Bom, o Gil é o suprassumo disso, né? De um gestor que é artista. Então, pensar essa relação na formação. Queria lembrar que, primeiro, que esses projetos, né, que pilotos, vamos chamar assim, ou iniciais, eles tiveram desdobramentos, ainda inclusive no Ministério. Lembrando que, por exemplo,
Em 2016, ainda no governo Dilma, já no final do governo Dilma, né, antes do impeachment, no Ceará, eu estou falando do Ceará porque eu presenciei, vivenciei, mas isso aconteceu em outros estados. Nós tivemos curso de formação de gestão cultural. Ocorreu um no Cariri, pela Pró-Reitoria da Universidade Federal do Cariri, Fernanda, a Pró-Reitoria de Cultura, era uma das poucas Pró-Reitorias de Cultura na época. Teve um curso ali que, sediado no Crato, não, no Juazeiro, pegou toda a região sul do Ceará. E depois teve outro em Fortaleza, que eu tive o privilégio de ser o coordenador pedagógico, e nós pegamos a região metropolitana e o norte do estado. Então foram 2 cursos do Ceará em 2016, formando gestores. Então essa primeira nota otimista diz assim, até 2016, esse projeto teve seus descendentes, né? Teve seus filhos e suas filhas. E outra nota, assim, a outra parte da nota é dizer assim, ainda que tenhamos aí quase uma geração, de 2016 para 2024, é quase uma geração, sem esse tipo de formação vinda do contexto federal, não quer dizer que não tenham ocorrido essas formações no contexto estaduais e municipais. Grande parte dos agentes culturais hoje, estou falando do Ceará, mas penso que isso pode ser reproduzido para os outros estados, passaram por esses cursos, ou seja, estão na gestão ou estão atuando no campo cultural, mas formados por esses cursos, não é? Seja os pilotos, seja os que chegaram até 2016 como resultado dessa experiência. Eu acho que é importante a gente trazer isso até para reforçar a necessidade de retomarmos também, dizer, olha, não é só naquele momento, tem uma permanência no campo dessa formação, né, desse pessoal. Primeiro, só vou discordar afetuosamente de que na área de formação nada é caro. Né? Nós temos que defender isso, porque é investimento. Né? É investimento, e eu acho que nós que somos educadores, pesquisadores e tal, acho que a gente tem que dizer. Essa experiência que nós tivemos a oportunidade de coordenar, de atuar junto, as várias aqui, né? Elas, é isso. Né? É pena que na área da formação não se faça pesquisa com egressos. Né? Isso, aliás, é tão urgente quanto essa política nacional, essa, né, articulação nacional em torno de formação. Porque a gente poderia dar mais consistência a isso que a nossa intuição e a nossa circulação pelo país reconhece. Onde a gente vai, tem um ex-aluno, né, e que na maioria das vezes, aqui tem vários, né, nos agradecem pela oportunidade de terem passado por isso. Eu nunca passei por uma situação de um ex-aluno que fala, pô, você me atrapalhou a vida. Né? Aquele curso me atrasou a minha inserção no mercado, a minha atuação como cidadão. Né? É sempre uma alegria. Então, eu acho que sem criar investimento, investimento e para ser formação tem que ter grana. Né? Recentemente, acho que até na Casa Rui, na reunião da Cátedra de Políticas Culturais lá da Casa Rui, eu defendi isso, que a gente precisa ter cuidado de separar o que é formação, o que é informação, o que é treinamento. Né? Porque senão a gente chama tudo de formação e uma leitura de edital e esclarecimento sobre como sobreviver àquele edital, isso não é formação. Não pode ser chamado de formação. Né? Outra coisa que eu tenho insistido muito, eu me lembro quando, numa certa conjuntura aí do Cultura Viva, todo mundo que fazia uma oficina na área do patrimônio material, culturas populares, virava mestre das culturas populares. Eu acho isso, sempre critiquei isso com todo respeito, com toda necessidade de não reproduzirmos no campo das culturas populares a lógica acadêmica, que é muito formal. Para a gente ser chamado de mestre, demora. Né? Não basta fazer uma oficina para virar mestre. Né? Da mesma maneira, isso me preocupa hoje, né, de como você garantir a descentralização, a territorialização dos processos de formação, mas que a gente entenda que, né, o fato de eu entender de alguns aspectos da legislação
ou da burocracia da cultura e tal, não me torna um educador, né, suficientemente preparado para, né, formar pessoas, né? Lá no Rio, eu comentei isso na mesa, a Lena participou também, né? Eu gosto muito da ideia de escolas livres, de formação livres, mas me preocupa porque tem conteúdos que são essenciais na formação de gestores culturais que ninguém quer. Por exemplo, legislação. Por exemplo, entender o que é administração pública, né? Por isso eu tenho defendido muito a necessidade de, aqui já conversei isso com alguns colegas, você quer ser candidato a conselheiro de cultura, então para você concorrer tinha que fazer um cursinho básico. E depois que você fosse eleito, um curso mais aprofundado, porque o papel do conselheiro não é expressar, fazer lobby para o seu setor artístico-cultural. É pensar o todo. E pensar esse todo não é fácil. E existem conteúdos que ninguém gosta e que são essenciais, né? Orçamento plurianual. É essencial que um conselheiro saiba o que é isso, né? E hoje, em função dos problemas que nós comentamos ontem e hoje, que todo mundo sabe, né? E a lógica da lei de incentivo e a lógica dos editais, a gente chama de formação, resolver problemas de como sobreviver às exigências dos editais. Então, eu queria chamar a atenção disso. E, por fim, também lá na cátedra, nessa reunião de novembro, Lia reuniu representantes de todas as secretarias do Ministério para falarem da formação nas suas respectivas secretarias. A conclusão foi, não existe uma unidade, não existe um fio condutor, cada secretaria, na necessidade de desenvolver suas atividades, chama de formação algo que outra não, né, não chama, né? Inclusive, uma falta, vamos dizer assim, de uma coordenação, né, da Secretaria de Formação, Livro, Leitura e Formação, dos próprios processos internos. E como é que chama lá da Bahia, o assessor da ministra, que estava lá? Carlos Paiva, inclusive, ele reconheceu a necessidade dessa articulação, não para padronizar e nem hierarquizar, mas para que, de fato, né, uma política, né, seja mais coerente com essa diversidade de formatos, essa diversidade, né? Então, era isso que eu queria comentar. Bom, gente, até complementando um pouco essas tentativas que já aconteceram, a minha questão principal é outra, mas dentro do Ministério, nós ainda com Silvana Meirelles, tanto como na chefia de gabinete do ministro Juca, mas depois, assim, essa foi uma tentativa que Silvana fez de reunir o conjunto das formações das secretarias e tentar entender, inclusive, mesmo elas não dialogam e não trabalham com as mesmas bases conceituais. Então, tem um conjunto de complicadores. Mas eu queria retomar uma coisa que Alexandre falou, e Zé, um pouco. Os desdobramentos, Helena lembrou também, realmente a gente teve um conjunto de desdobramentos. No estado do Rio de Janeiro, na verdade, nós tivemos três séries de cursos. Nós já tínhamos o Seminário Permanente de Políticas Culturais, que era um outro formato, feito junto à Universidade Estadual, a UERJ, que era feito na extensão, que recebia os gestores do interior. É um formato interessante, viu, Fernanda? Era um encontro a cada 15 dias que os municípios mandavam gestores para a capital, e o estado do Rio de Janeiro é bem menor que Minas, e aí nessa proporção era possível, mas você pode pensar em territorializar, para encontros que eram processos que somavam a contribuição da própria universidade. Então, a gente trazia da UERJ, de outras universidades, Luiz esteve com a gente, essas discussões conceituais num formato
seminário, nessa espécie de aula, seminário e debate, e também espaços para que os agentes culturais falassem sobre as suas realidades, quer dizer, falassem da perspectiva deles, o que eles tinham de política cultural, o que eles consideravam as políticas, como é que eles consideravam, se tinham, se não tinham, se tinha ações, se tinha programas. Então, era um processo de intercâmbio, inclusive, entre os municípios e de conhecimento entre os atores sobre o que se fazia no município. Uma experiência interessante. Depois, a própria Secretaria de Estado, de alguma forma, reconheceu o programa, fez 3 processos de formação, dos quais, inclusive, muitos gestores, a gente usou várias vezes o exemplo de Barra Mansa, tanto eu quanto o Luiz, mas assim, o Bravo é um filhote, né? Ele sempre diz, eu ouvi a primeira vez, eu era artista, jovem, militante, e passei pela formação e falei, opa, né? Isso faz sentido, acompanhou as formações e se manteve em rede. Desse encontro que a gente realizou lá na Casa Rui, eu queria chamar a atenção especificamente para a ação que a Universidade Federal do Recôncavo viu, Albino, no programa, né, na pós-graduação, que Laura é uma das pessoas, Laura Bezerra é uma das pessoas responsáveis, e aí também uma região de territórios quilombolas, de território predominantemente negros, na verdade, de população de pequenos sitiantes, todos alunos que são bolsistas e cotistas que, se não tivessem a cota, não viriam, mas eles construíram uma especialização de uma forma bastante interessante, que tem atraído, inclusive, pessoas de fora da região, e acho que é uma experiência bacana para olhar, respeitando as especificidades locais. Eu acho que a experiência da Universidade do Recôncavo, que tem exatamente uma clientela bastante distinta, né? Que não é a UFBA, é o Recôncavo, né? Que eu acho que, de alguma maneira, dialoga um pouco com a clientela, né, que vocês têm no norte de Minas, porque, né, essa coisa do interior. Então, é interessante, quando o Albino fala de uma rede, existem um conjunto de experiências que estão sendo desenvolvidas nessas universidades, nesses polos, inclusive, do interior. Existem experiências online. A Universidade Federal do Paraná levou 3 anos para aprovar junto ao Ministério da Educação, né? Um lato sensu, à distância, em gestão e política. Não é um caminho fácil, eles próprios acabaram de lançar o curso, mas tem 3 anos que eles estão brigando por ele, né? Mas são as possibilidades. Por exemplo, esse no Rio de Janeiro, o seminário permanente, você não exigia nenhum tipo de formação e fazia uma certificação de um curso livre. Então, mas havia também uma demanda, e eu gostei muito da ideia do misto, daqueles que tinham graduação, da dedicação do tempo e hora se transformar efetivamente numa especialização. Então, acho que assim, é possível a gente, primeiro, conhecer e coletar um pouco dessas múltiplas experiências. Aí a gente teve experiência na UNB, teve experiência no Mato Grosso, quer dizer, a gente tem, né, com várias outras universidades e com vários outros desenhos. Eu acho que a gente precisa de sistematização de informação. Vou do final aí. Zé, eu acho fundamental esse mapeamento dos egressos. Nós estamos fazendo isso no SESC, né? Mas lá é bem mais, né? Um problema que a gente tem, é um problema estrutural do campo, é que a falta de plano de carreira nas secretarias e nas, né, municipais, estaduais. Porque isso, não sei se vocês lembram, mas no início da ideia da formação, nós é que fizemos com que se abrisse, porque queriam exigir que fosse funcionário de carreira. Não existe isso, né? Não existe. Então, isso também é um problema, Alexandre, que a gente forma e depois cai no mundo.
porque não necessariamente estarão lá na gestão, né? Então, isso eu acho que é um problema grande. A outra coisa, foi Gabi, não foi, que falou da questão jovem e infância? A Daniela. Você tem formas e formas de organizar isso, né? Você tem países, por exemplo, na França, você tem um ministério para a juventude que é associado a esporte, inclusive, né? Eu não sei, esse modelo ministério eu acho um negócio muito complicado, muito complicado. Nem entrei nessa história porque depois que ele é criado fica muito difícil você falar contra, né? E os desenhos são vários. Me reporta Alexandre, o Ministério de Celso Furtado tinha mulher, a Lélia Gonzalez era da negritude. Ela falou, eu podia... não, ela quebrou a perna, uma coisa assim. Ela falou, só falta agora... O que era? Eu acho que era se transformar em lésbica para cobrir todo o espectro do Mink. Quer dizer, não tem o desenho do Ministério já com Gil, que era já uma releitura, era completamente incoerente. E o cotidiano mais incoerente ainda, que é aquela coisa, o plano de cultura era discutido numa secretaria, o sistema em outra, e que não dialogavam, né? Então, veja só, quando você fala da coisa do departamento, eu me pergunto se o pessoal do Cultura Viva tivesse noção de quantas pessoas no Ministério tratavam do país inteiro, iam chorar. Porque, sabe, então, compartimentar não significa, de fato, dar atenção ao problema, né? Só que você falou do preferencialmente. É que, na verdade, se está se sugerindo que façam, isso aí é fora da própria... O sistema exige que você tenha, né? O meu comentário é que o fato de já ter é uma coisa positiva. E, nesse caso, que seja preferencialmente isso. Faltou a palavra. Rose, as universidades são diferentes, sim, por isso que cada uma tem que pensar qual é a forma que ela tem de atuar, né? Você falou que a sede é Diamantina, né? Diamantina brigou anos e anos, festival de inverno da UFMG, e que tinha também uma parte formadora importante, né? Tanto artística como na área de gestão. Então, eu acho que você pode revisitar essas experiências. O que Lia falou, eu tentei vender essa ideia várias vezes, porque nada como a pessoa que está em loco vivendo os problemas, né? Que era você montar uma espécie de assessoria para os municípios, né? Mas nunca vingou, porque acredito que não dava voto,
né? Não era uma coisa que aparecia. Mas levantaram muitas coisas aí. Essa coisa da pesquisa dos egressos, eu acho fundamental, não só. Eu fico, inclusive, imaginando alguma coisa como um e-mail que você se atualize, o que é que as pessoas estão fazendo, né? E onde estão, né? No caso de municípios menores, as questões políticas são seríssimas, né? E nós tivemos, eu não sei se você ainda estava, um caso raro de uma menina que era Érica, assessora da prefeitura. Houve eleição municipal naquele ano, mudou o prefeito e o prefeito convidou-a para continuar no cargo. Isso é de uma raridade absurda.